Glória a Deus, boa noite, graça e paz, Deus abençoe poderosamente sua vida, casa e família. Estamos em jejum e oração, jejum de Daniel, 21 dias sem carne vermelha, para receber a resposta de Deus. E enquanto todos chegam nessa transmissão, quero orar por vocês. Pai, diante da tua presença, nós estamos hoje aqui reunidos pedindo, Pai, a sua bênção e proteção divina, pedindo, Deus, que as portas se abram e que as respostas cheguem até nós. As respostas das bênçãos e oportunidades. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa discernir a tua vontade, para que possamos discernir as portas corretas. No nome de Jesus, pedimos, Senhor, abraça-nos com a tua presença e com a tua unção. Quebra toda a cadeia espiritual, dissipa as trevas e desfaz tudo que não provém da tua parte, Senhor. Espírito Santo, abraça-nos, guarda-nos e livra-nos. Em nome de Jesus. Amém? Que bom que estamos aqui reunidos nesta campanha de oração e jejum de Daniel. E hoje eu quero falar sobre jejum. Mas antes de falar sobre jejum, quero falar sobre Daniel mesmo. A Bíblia diz que Daniel e seus companheiros decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, pois eles haviam estado no meio do primeiro grupo de judeus. Sadraque, Mesaque e Abednego, junto com Daniel, estavam no primeiro grupo de judeus que foi levado cativo para a Babilônia. E eles foram selecionados e treinados para servir na casa do rei Nabucodonosor. Então, esses homens, eles precisaram, num lugar tão corrompido, sujo, idólatra, e muitas vezes onde Nabucodonosor foi tão mal, digamos assim, eles precisaram ser fortes e decidiram não se contaminar. Amém? O jejum, ele nos ajuda a não nos corrompermos na carne, pois exatamente sujeitamos a carne ao jejum para que haja esse quebrantamento, pois quando jejuamos estamos matando a carne para ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? E Daniel e seus companheiros decidiram não se contaminar, decidiram não apreciar as iguarias do rei, para que não fossem facilmente manipulados e esquecessem da lei do seu Deus, dos princípios do seu Deus. Mas ao contrário disso, eles se manteram fiéis e firmes ao propósito. E agora eu quero falar um pouquinho sobre jejum. Qual a função do jejum? O que o jejum pode fazer ou interferir na vida da pessoa que está praticando? Será que o jejum ele muda as pessoas? Como que funciona essa questão do jejum? Será que era para mudar Daniel? Será que era para mudar Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que o jejum ele vem para mudar as pessoas? Pois essa pergunta eu vou te responder. Mas primeiro, abra Isaías capítulo 58, versículo 6 junto comigo, que diz assim: O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Então aqui a palavra fala sobre um jejum que agrada a Deus, que tem eficácia diante da presença de Deus. E o jejum, ele não modifica a nós mesmos, mas ele quebranta a nossa carne para que a gente possa ser
modificado, tocado pela presença do Espírito Santo. Aleluia! E o jejum, ele não muda as pessoas e não muda a Deus. Porém, o jejum tem poder de mudar coisas em nós, porque ele quebranta a nossa carne. Ele é apenas uma ferramenta, ou seja, um meio, uma ponte que vai te ajudar a buscar mais a voz de Deus do que a voz das nossas emoções ou a voz da nossa carne. Deus, ele usa o jejum para quebrantar a nossa carne, para que a voz do Espírito Santo, para que a voz de Deus, para que as manifestações de Deus sejam mais notáveis para você. Ou seja, quando você quebranta a carne, você se inclina para as coisas do Espírito, fica mais sensível, as coisas espirituais ficam mais perceptíveis a você, você consegue ver algumas coisas com mais clareza, coisas que também estavam escondidas, ocultas, acaba vindo à luz e você consegue ter revelações de coisas que até mesmo você nem esperava ou imaginava, porque estavam ali escondidas, estavam ali guardadas, estavam ali em segredos, mas por causa da sua inclinação a Deus, a sua inclinação espiritual à presença de Deus, então Deus, ele se manifesta mais e o poder dele fica mais visível e notável para você. A carne, ela é quebrada através do jejum e da consagração, e isso significa que existe um reconhecimento dentro de nós de quem Deus é e de que sem ele nada somos. O jejum também quebra certos desejos errados e nos leva para uma vida de consagração e arrependimento. Foi exatamente isso que Daniel e seus companheiros pensaram. Por que o jejum quebra certos desejos errados e nos leva para uma vida de consagração e arrependimento? Porque nós estamos quebrantando a carne. Lembra que eu falei sobre Jesus? Ele foi tentado pelo diabo, aonde o diabo disse a ele, no momento de jejum, no momento em que Jesus estava com fome, o diabo disse a Jesus: manda que essas pedras tornem-se em pães. O diabo estava tentando Jesus para destruí-lo, pois ele queria testar Jesus para ver se os desejos carnais não iriam se sobressair mais do que fazer a vontade de Deus. E Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, todos eles se deixaram de provar as iguarias do rei para que eles tivessem uma inclinação mais espiritual naquele momento da vida deles, naquele momento delicado, porque eles estavam lá como servos, eles foram levados à força para aquele lugar, como cativos, digamos assim. Então eles estavam em um momento delicado das suas vidas e eles sabiam que eles precisavam se consagrar e não comer das iguarias do rei. E isso é uma espécie de jejum, se abster de delícias que poderiam a levar e abrir portas para outro tipo de desejos carnais. Então, sim, o jejum quebra certos desejos errados que podem vir contra as nossas vidas e nos inclina, o jejum nos inclina a uma consagração. Então, nós precisamos estar firmes e firmados no Senhor em jejum, em oração e consagração.
assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim também como nosso Senhor Jesus, que manteve-se firme no seu jejum, no seu propósito, lá naquele lugar de deserto, naquele lugar de tentação. Aleluia! E nós vamos orar hoje, pedindo que Deus nos guarde e nos proteja, nos livrando de todo mal. Eu quero começar essa oração hoje, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que caímos em tentações, que erramos, que pecamos, que da nossa boca saiu palavras que não eram para sair, atitudes que não eram para acontecer. Perdoa-nos, Pai, por todos os nossos pecados, perdoa todas as atitudes erradas. Perdoa tudo aquilo que te desagrada, Pai. Limpa nosso coração, limpa a nossa visão das coisas, nos dá discernimento espiritual. Abre o discernimento espiritual na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de todo mal, nos livra de todas as setas inflamadas do maligno, nos livra de todas as investidas das trevas, nos livra das tentações, nos livra das maldades, nos livra de todo negócio errado, de toda conexão errada, de toda sociedade errada, nos livra das más associações, nos livra das más amizades, nos livra das influências ruins, nos livra, Pai, de tudo aquilo que não é da Tua vontade, nos livra, Pai, de tudo aquilo que possa nos tirar da presença de Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor livrou Daniel e seus companheiros, dando a estratégia de jejuar, dando a estratégia de não apreciar certas iguarias, certas coisas que eram servidas naquele lugar, a estratégia de deixar de lado aquilo que poderia corrompê-los, as glórias terrenas desse mundo, mas mantenha-nos firmes como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, firmes na fé, firmes no propósito, firmes em cumprir a vontade de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, limpa-nos, perdoa-nos, sara-nos, sara teu povo, Pai. Cura teu povo, em nome de Jesus Cristo, e traz respostas à vida daquele que está pedindo, que está clamando, que está talvez enfermo, ou tem um filho que está enfermo, que está doente, e eu vejo em visão este jovem, e esta pessoa não sabe o que fazer com esse jovem por ele estar muito enfermo. Mas em nome de Jesus, Senhor, que os teus anjos tragam a resposta de cura para este jovem, que ele seja curado agora. Em nome de Jesus, que ele seja curado agora. Quebramos toda a sentença e decreto de morte contra a vida deste jovem que o Senhor me mostrou. Em nome de Jesus, espírito da enfermidade, da morte, retira-te e sai agora, em nome de Jesus, Pai. Concede vitória a esta pessoa que está clamando por um filho jovem que está enfermo. Tu pode todas as coisas, Senhor. Tudo é possível a ti, Deus, que és o Deus Todo-Poderoso. Libera milagres, libera cura, libera libertação, que o jugo da opressão, da morte, da depressão caia por terra agora, em nome de Jesus, que esse mal seja quebrado e dissipado agora, em nome de Jesus. E tem coisas que vão estourar, porque eu tive uma visão, ou já estouraram aqui, enquanto essa live estava sendo transmitida. Enquanto essa live está sendo transmitida, eu tive uma visão de algo que estourou. E isso era algo ruim que estava dentro da sua casa. Mas em nome de Jesus, hoje está sendo quebrado. Hoje está sendo aniquilado. Hoje está sendo desfeito. Em nome de Jesus, Pai, dá vitória aos teus filhos, Pai.
Em nome de Jesus, dá vitória a esta família, dá vitória a este jovem, dá vitória, Pai, a todos que estão neste exato momento sofrendo com enfermidades, que sejam curados, que sejam sarados pelo poder do nome de Jesus Cristo, que sejam livres agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os anjos do Senhor tragam a resposta do céu. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Já deixa seu like aqui nessa campanha de oração, compartilhe com 7 amigos ou 10 amigos e Deus vai te retribuir muitas vezes mais. Também se inscreva aqui no meu canal, 11 da manhã, 18h30, estamos em oração e nós falamos sobre libertação aqui. Quero apresentar para você o livro do profeta Vinícius, Café com Jesus, olha só. Palavras proféticas para cada dia, 366 palavras. Que bênção! Amém? Café com Jesus é um devocional com palavras proféticas diárias. Pelo site do profeta www.profetavinicius7.com.br você pode adquirir esse livro. Que Deus te abençoe poderosamente. Foi uma alegria estar com vocês. Paz, alegria no Espírito Santo, prosperidade e portas abertas para a sua vida. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.